Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DEAN Talks Podcast. Esse aqui é um ambiente para a gente falar de gestão, negócios, finanças, empreendedorismo e também de educação financeira. E hoje eu estou com um convidado aqui, um grande amigo, muito especial, Doutor Euler Ribeiro. Bactéria, né? Vulgo Doutor Bactéria, né, cara? E eu tô com um currículo extenso aqui dele, eu até vou ler aqui, porque o negócio é grande. Não, mas assim, Dean, acho que o mais legal é a gente trocar essa ideia, né? Sim. Fico feliz do convite e, assim, só o fato de eu poder passar um pouco aqui da minha experiência para os meus amigos. Eu sei que quando a gente trabalha, que a gente faz o que a gente gosta, ainda consegue colocar isso para as pessoas que a gente também gosta, aí que fica bacana trabalhar, né? É verdade. Então eu fico muito feliz assim. E se tu não quiseres nem falar nada do meu currículo e disser que no meu currículo tem apenas a amizade que a gente construiu dentro do triatlon, isso aí é fundamental. Amigo, eu agradeço, cara. Bom, então já que na verdade é um livro aqui, né? Mas vamos passar. Euler, cara, conta um pouquinho aí da tua história pra gente. Pô, onde é que tu nasceu, como é que tu chegou ali até a medicina, e depois a gente vai aí pro mundo dos esportes, enfim. Rapaz, a minha vida é muito parecida com a de todo mundo, né? Nasci numa família que me queria muito, né? Então eu fui um filho muito esperado e tive a oportunidade de carregar o nome do meu pai, pô, né? Então, legal. Eu sou Euler Esteves Ribeiro Filho, né? E isso é uma coisa interessante porque antes eu era filho do Euler, né? E hoje eu sou pai do Euler Neto. Quer dizer... então, eu sempre sou ou filho ou pai, né? Nunca o Euler filho. Sim. Mas brincadeiras à parte, e eu cresci num ambiente familiar com muita estruturação de carinho, respeito, e assim, a valorização da intimidade da família, isso foi uma coisa que me fortaleceu muito no meu crescimento. Sim. O papai também e a minha mãe incentivavam muito o estudo. Legal. Mas um estudo diferenciado, sabe? Não era aquela decoreba, era aquele aprendizado. O papai, às vezes, não estava muito preocupado com nota. A minha mãe queria nota, mas meu pai estava preocupado assim, no que a gente estava sedimentando. E isso eu transporto hoje para os meus alunos, sabe? Tá. Que a gente sedimenta conhecimento e não decora. Então, isso aí já foi uma coisa diferenciada no meu crescimento. Eu tenho uma irmã, a Gisela é mais nova que eu, 1 ano e meio. E a nossa relação também muito importante, assim, de companheirismo. Apesar de que irmão a gente briga, aquelas coisas todas, mas a gente sempre se respeitou muito e sempre estava muito companheiro. Mesmo dentro das brigas, mas a gente sempre estava junto quando tinha que resolver alguma coisa. Perfeito. Em família. Estudei no Adalberto Vale, fiz a alfabetização e depois fui para o Dom Bosco. E do Dom Bosco eu não saí mais, eu fiz o primeiro e o segundo grau. E assim, meu pai e minha mãe médicos. Legal. Eu sempre, desde muito tempo... Já queria ser médico, né? Eu ia para os finais de semana. Pai, o senhor vai para o hospital? Eu queria ir com ele, entendeu? Ele passar visita, essas coisas. Então aquilo já foi me ambientando. Só que eu queria ser cirurgião desde pequeno. E fiz cirurgia, né? Depois fiz medicina, passei. No meu primeiro vestibular eu tomei pau. Faz parte. E aí no segundo não. No segundo eu consegui... fui vitorioso. A medicina tu fizeste aqui no Amazonas, Euler? Foi assim, eu fiz, no primeiro vestibular eu fiz a prova só aqui em Manaus. Aí no segundo vestibular eu fiz no Rio, fiz em Brasília e fiz aqui em Manaus. Aí como eu passei no Rio, passei aqui e não tinha passado em Brasília. Aí eu disse, vou ficar em casa, né? Sim, né? Vou fazer aqui. Aí eu comecei na UFAM como acadêmico e na época meu pai foi eleito deputado federal. E foi transferido para Brasília. Sim. Foi trabalhar em Brasília. E eu consegui a transferência ex officio para a UNB. Então, eu tenho
todos os meus colegas de formação médica, que eu entrei na faculdade aqui em Manaus em 88, e tenho todos os meus amigos médicos formados na turma de 91 de Brasília. E quando eu saí daqui do Amazonas e fui para Brasília, o currículo aqui eram 318 créditos para formar. Em Brasília, porque a carga horária era um pouquinho diferente, era 490, um negócio assim. Então eu tinha que fazer todo tipo de matéria suplementar para poder ganhar esses créditos. Então eu fiz matéria com o pessoal do primeiro ano, de vários outros cursos, né? Até do pessoal de medicina. Então eu era conhecido como olha o Manaus. Rapaz, então para mim foi uma vida muito legal, assim, de eu estar em Brasília me ambientando. Mas aí conheci muitas pessoas, fiz grandes amizades. Bacana. Cresci na medicina em Brasília. Morei 17 anos em Brasília. Caramba, bastante tempo. Então, quando eu voltei para Manaus, eu tinha assim, eu conhecia muita gente, mas eu tinha um lapso de memória ali, de vivência aqui de 17 anos, entendeu? Sim. E assim, quando eu cheguei, eu dizia, caramba, né? Não conheço mais ninguém, né? Tudo mudou. Tudo mudou, não sei o quê. Quando eu voltei para Manaus foi mais ou menos assim. Eu já voltei para Manaus formado em medicina com as minhas 2 residências. Eu já era cirurgião geral e já era cirurgião plástico. Nossa, começou, eu vi ali, já são 25 anos de carreira aí, né? 25 anos de carreira são 20... Cirurgia plástica, né? São 20 anos... Eu formei em 95. Putz, já vou denunciar aqui minha idade, né? 28. Então, 28 anos. 28 anos e 25 só de cirurgia plástica. Sim. Né? Então, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho coisa aí. Boa, cara. Fazendo, acho que hoje, uma das coisas que mais me alimenta, assim, em termos de busca, sabe? Incessante, de estudar, essas coisas todas, porque, na verdade, eu me divirto trabalhando, cara, né? Sim. Pô, eu, graças a Deus, hoje opero praticamente todo dia. Então, esse mês foi sensacional. Trabalho todo dia com plástica, né? Opero praticamente todos os dias. Mas, assim, o que me move mesmo, eu acho que são os meus 4 pilares, que eu sempre digo, que é a minha família, a minha espiritualidade, tá? O meu trabalho, né, que eu desenvolvo tanto dentro da cirurgia plástica quanto na universidade. Eu sou professor da universidade, né, da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas. E o meu esporte e lazer, né? Legal, vamos falar sobre cada um deles aí, Euler. Pô, bacana. E falando já aí do mundo dos esportes, que foi assim, inclusive, que a gente se conheceu. É verdade. E, pô, e cada vez que a gente treina junto, que a gente bate papo, é um aprendizado, cara. Ele tá junto com você. É mútuo. É um aprendizado, uma evolução, inclusive lá que surgem vários insights, vários feedbacks aí que a gente vai aprendendo, vai crescendo, e vamos trazer aqui também pro bate-papo aí junto da turma, né? E quando é que tu começou no esporte, cara? Porque isso aí é, como você falou, um dos pilares aí que te sustenta, né? Olha, assim, dentro desse incentivo familiar, o meu pai nunca foi um desportista, sabe? Muito menos a minha mãe, né? Mas a gente tinha um sítio que a gente ia nos finais de semana e sempre tinha competição de vôlei, né? Tinha competição de futebol para as crianças, umas brincadeiras na piscina de natação. Então, a gente sempre fazia isso, né? E eu sinto falta disso hoje, né? E dessa maneira, assim, o papai incentivava a gente a desenvolver essa aptidão física, nessa busca por melhorar o condicionamento realmente cardiorrespiratório. Aí eu fui para natação, né, quando criança. Aí eu nadei lá no Guanabara, que hoje é onde é a Atlética Amazonas. Sim. Né? E fiz judô, né? Judô e karatê, e fui experimentando outros esportes. Fiz basquete, fiz vôlei, fiz futebol. Eu não era merecedor de ser um excelente jogador de futebol, né? Então eu sempre estava ali na zaga, né? Mas eu era um bom zagueiro, eu tinha uma visão adequada de campo, tal, não complicava,
mas não era craque, né? Sim, rapaz, eu também, eu confesso que eu nunca fui do futebol. Quando eu era menino, né, mais novo, cara, a turma ia jogar bola e tal, aí eu falei, ia só pra ter raiva, só pra confusão. Pra eu ter falei, raiva não, eu e sair preciso... machucado. Pois é, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu fui pra música. Pois é, olha aí, foi pra música. Fui pra música, porque além disso, o Euler também ainda é músico, ainda toca guitarra, que a gente vai falar também desse negócio. Pois é, aí, nessa... Mas no esporte aí. Aí nessa situação, né, tu tocaste essa característica aí da música. O meu pai também gostava de música, gosta de música, não gostava, ele continua gostando. Meus pais gostavam muito de música e eu disse, pô, eu quero aprender a tocar violão. Mas eu tocava um belengo-blengo desse da vida e achava que tocava alguma coisa, mas foi através do professor Domingos que eu comecei a ter noção do que era a música realmente. Mas a música só voltou para a minha vida, eu acho que tem uns 20 anos, assim, que eu voltei realmente a me dedicar à música. Né? Que, assim, o meu lazer, como eu estava te contando, é o esporte e a música hoje, né? A minha banda, que é o Dr. Bactéria, né? Bactéria Band, né? Mas aí eu comecei a crescer fazendo muito judô, né? E a parte aeróbica eu sempre fazia uma corrida ou uma bicicleta. Eu tinha sido nadador na infância, né? Mas assim, com poucas vitórias, né? Só aquelas vitórias mesmo aquelas medalhas de competição interna. Nunca participei de nenhuma equipe para ir representar o Amazonas, Norte ou Nordeste, ou no Brasileiro. Tinha vários amigos que faziam isso, mas fui crescendo de uma maneira adequada e nunca deixei de fazer esporte. Eu acho que o esporte que mais me acompanhou durante muito tempo foi o judô. Eu sou faixa marrom de judô, tenho essa vontade grande de chegar no meu primeiro dan, né? Quem sabe 2023 não seja essa a minha meta, né? 2022 eu já estou com as minhas metas. É mais um capítulo. É mais um capítulo, eu estou com as minhas metas todas traçadas, mas dentro desses capítulos é importante te falar que tudo que eu começo eu termino. Né? Pode demorar, mas eu termino. Né? Então, quando eu me proponho alguma coisa, eu me estruturo, eu identifico o que eu quero, eu traço a minha meta, eu me planejo, eu me organizo e eu realizo aquilo que eu me propus. Então, na minha vida, eu descobri que se eu conseguir administrar bem o meu tempo, eu vou conseguir resolver e realizar os meus sonhos. Então, a máxima é sonhe, acredite e realize. Né? E eu tenho meus mantras, eu sou cheio de coisas assim que... A princípio eu achava que eram coisas muito particulares, mas depois quando eu comecei a estudar, eu vi que eu fazia várias técnicas sem até saber que aquilo era uma técnica, né, de desenvolvimento pessoal ou de administração de tempo. Aí depois comecei a ler muito sobre esse assunto de autogestão, de administrar bem as coisas que eu queria, de organizar bem as minhas situações e de traçar metas sempre grandes, né? Porque você sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mano. Né? E às vezes você sonha tão pequenininho e não consegue realizar quase nada. Né? Pô, e administrar tudo isso, né? A gente estava falando de administração de tempo, né, cara? Gestão de tempo, que isso eu vou te dizer, porque eu também retomei agora. Quando eu era criança, também gostava muito de esporte, não do futebol, mas eu ia para a natação. Eu ia para o basquete, eu jogava o basquete. Né? O futebol eu evitava muito porque não era bom, eu ficava puto, então ia por outras coisas, ia mais para música. Mas eu sempre fazia, na verdade a minha mãe incentivava. A minha mãe ela era campeã de vôlei e futebol feminino aqui. Caramba, aqui no Amazonas? Aqui no Amazonas, tem medalha, troféu. Eu criança quebrava tudo, né? Todos os troféus, medalha, eu e meu irmão a gente quebrava. Mas ela sempre teve isso do esporte e eu acompanhava quando pequeno. E o esporte educa, né? Cara, pra mim, assim, eu perdi isso ao longo do tempo. A gente estava falando de tempo, de gestão e etc. E aí eu comecei a entrar no mercado de trabalho, o tempo vai passando, você vai crescendo, você esquece, né? E aí eu, nesse inteirinho aí de focar em outras coisas, obesidade 2, 115 quilos, doenças chegando, enfim. E eu comecei a abrir os olhos para isso novamente por conta da minha amada esposa, Joana. Olha aí, tá vendo? Comecei a vir e aquele sentimento, você falou, aqueles mantras, sei lá,
aquela energia que a gente tem, que a gente desenvolve, a gente começa a voltar, porque, pô, eu comecei aí devagarzinho correndo, fazendo um negócio em casa mesmo, mais na pandemia agora, esse período de pandemia, né? Eu falei, poxa, preciso Os 2 me últimos concentrar. anos aí. Exatamente, foi 2020. Março de 2020, eu resolvi mudar o mindset. Mudou a ficha ali. Março de 2020. 16 de março fechou tudo, pandemia. Fecha, pô, acaba todo mundo em casa. Eu falei, ai, o que está acontecendo? O que é isso, cara? Estou em casa, vou aproveitar esse momento para me reconectar. Né? E aí foram voltando aqueles insights da época de criança, de treino e tal, aquele negócio todo. E aí depois voltou tudo ao normal, digamos assim, as coisas voltaram a funcionar, não como antes, mas veio esse hábito do esporte, né? E aí começa a parte de administração de tempo e de gestão. Como é que tu faz isso, Euler? Consegue equilibrar e fazer essa gestão de tempo dos teus negócios, da tua empresa, do teu consultório, com o teu treino, enfim? Assim, aí só a gente até... Eu acabei divagando aqui, mas eu saí do judô, parei por conta da faculdade, eu comecei no internato, aí a medicina foi me tomando. E aí chegou um momento também que eu tive um contratempo de peso. Hoje eu peso 72, 73, quando eu vou para uma prova grande ali 70, 69. Então, mas vamos botar, minha média é 72, 73 quilos. Eu estava com quase 90 quilos, pô. Aí pressão alta na época, minha glicose estava ali no limiar. Aí disse, pô, nunca fui assim, né? Aí comecei a correr. Legal. Né? Aí veio a corrida. Aí veio a corrida. E por conta da corrida, eu estava com as minhas articulações assim, eu estava pesado. Aí eu fui para natação também. Eu voltei para natação. Sabe como é que as coisas vão se modelando? Sim. Porque hoje o meu esporte é triatlon. Legal. Né? Então eu já nadava muito bem. A parte aeróbica do judô eu fazia natação e corrida. Eu fazia bicicleta e corrida. Eu tinha uma mountain bike, uma Mongoose na época. Eu fazia umas trilhas em Brasília. Mas nada era voltado para o triatlon. Né? Então, assim, quando eu me vi nessa situação, eu comecei a ver que eu tinha que continuar médico, estar casado. Já estava casado? Já estava casado. Eu tenho 2 momentos na minha vida. Eu tive o meu primeiro casamento. Tenho 2 filhos do primeiro casamento, o João Vitor e o Luca Ribeiro. E no segundo casamento com a Juliana, eu tenho o Euler Neto, né? Mas a Juliana também foi assim... eu tenho a Juliana simbolizada na minha pele, mas estruturada na minha alma. Né? Juliana me tirou da escuridão e me mostrou a luz, assim, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, né? Até do ponto de vista assim, de fantasia, né? Assim, me mostrou a luz de vários aspectos, né? Todas as cores, né? Então isso é bacana também. Então eu comecei a ter que administrar a família, eu comecei a ter que administrar a minha atividade laborativa, meu trabalho, tinha que organizar ali. Já tinha tua clínica, Euler? Não, eu trabalhava para outras clínicas, né? Em Brasília eu era cirurgião plástico e era cirurgião geral da periferia, né, por um concurso público que eu também passei em Brasília. Eu era cirurgião geral do Hospital da Ceilândia, que era longe. E aí eu comecei a treinar, então eu tinha que me dividir com a família, estudo, trabalho e a parte desportiva. E eu achava que nisso aí faltava algo. Faltava algo e eu não sabia o que era, e faltava algo, eu não sabia o que era. E na corrida eu descobri o que era. Eu me sentia só. E aquilo estava me incomodando e eu gerenciando de uma forma mais amadora todo o meu tempo e aprendendo com os meus erros. Né? E aí, na época, a informação não voava como é hoje, né? Então a gente tinha um menor acesso, mas eu comecei a ler algo sobre administração de tempo. Por que eu falei que eu me sentia só? Porque em um determinado momento, não sei se tu observaste, eu coloquei que a minha espiritualidade é um dos meus pilares hoje. Naquele momento não era.
E durante a corrida, que eu acho que é um esporte maravilhoso, porque ele deve oxigenar de forma diferente a cabeça. E eu conseguia me conectar muito mais forte comigo mesmo, e eu me conectava com uma coisa muito superior, né? Legal. Que eu começava a conversar com Deus, porque eu sou católico, acredito em Deus, né? Então, aí eu comecei a sair de uma situação em que claro, o respeito é primordial em qualquer relação, mas eu deixei de ter aquele medo e comecei a ter uma amizade. Legal. Com essa minha espiritualidade. Então eu corria porque eu queria sentir essa presença. Que massa, né? Top. E aí, cara, durante uma prova que está no meu livro, que foi a Volta da Pampulha, cara... Essa foi tua primeira prova? Não, minha primeira prova foi... eu tô todo arrepiado aqui de te contar essa história, bicho. Real, tô vendo aqui. Né? Não é do frio, não. É de estar lembrando mesmo a situação. Eu estava na Volta da Pampulha. A Volta da Pampulha, assim, das minhas provas elencadas que eu queria fazer, foi a terceira prova, assim, que eu me programei para fazer. E durante a prova da Volta da Pampulha, cara, bicho, eu tive uma conexão com Deus tão forte, que daquele dia em diante nunca mais eu me senti sozinho, cara. Que legal. Sabe? E aquilo foi um crescimento espiritual para mim tamanho que aí eu vinculei isso diretamente ao esporte e o esporte nunca mais saiu da minha vida. Aí nesse momento, a corrida entrou na minha vida. Deixa eu te contar em que ano. Foi em 2000 para 2001 eu fiz os 10 quilômetros, os meus primeiros 10 quilômetros. Tanto que o nome do meu livro são Depois dos 10 quilômetros. Acho que agora está na hora da gente pegar esse livro. Na verdade, conta aqui pra gente a história, porque eu já dei uma lida aqui em algumas coisas, já ouvi alguns capítulos em cima de uma bicicleta. É verdade. Pedalando junto com eu em cima de uma bicicleta, escutando a história, curtindo pra caramba. E aqui reluz exatamente, né, Euler, a espiritualidade aqui, a magia, né? Conta aí pra gente, cara, depois do 10 quilômetros. Rapaz, olha, isso aqui, a capa desse livro ainda é uma brincadeira, né? A gente está na editoração agora. Legal. Esse aqui foi um presente de aniversário que, com certeza, por exemplo, para fazer toda essa revisão de português, essas coisas, eu tive o auxílio de alguma pessoa, claro. Né? Ela fez isso profissional, pô, né? Isso, contrato, tudo direitinho, porque é uma coisa que é séria, né? Eu já plantei minha árvore, tenho filhos e agora estou escrevendo meu livro. E o mais legal foi que quando você consolida isso, cara, sei lá, todas as vezes que eu consolido um sonho, né, é sempre uma outra pastilha que eu coloco dentro da minha jarra de vitórias, né? E todo momento mais difícil que eu tenho, às vezes eu vou lá na minha jarra de vitórias, nesse compartimento da minha cabeça, aí eu tiro aquela pastilha do livro, sabe? Eu saboreio aquilo e parece que isso me dá um substrato para eu reagir àquela situação mais difícil, sabe? Então, né, são umas coisas assim meio loucas, assim, que talvez tu entendas porque tu lê muito sobre isso também. E é tu, né, cara? Você, a sua história, que tu construiu. Cara, o que eu construí através do esporte. Então, eu tenho o lema da minha clínica, assim, que eu digo que esporte é a plástica da alma, né? E como eu sou cirurgião plástico, né, o plástico é aquilo que é moldável, né? Sim. E o esporte, ele modela realmente a tua alma, o teu espírito, né, o teu desenvolvimento. Ele te incentiva, né, a ultrapassar os limites que são impostos, às vezes, pela tua idade, às vezes pelo teu gênero, às vezes pela sociedade. E ele te alavanca, né? Então, só quem tem
essa situação assim de superação é que entende o que eu tô falando, né, cara? O que eu... E quando você fala assim, pô, às vezes eu aprendo contigo na bicicleta, eu acho que tu, na verdade, não é que aprenda, é que tu tá vivendo algumas coisas que eu já vivi. Isso né? Aí quando eu te conto uma coisa, como foi, aquilo diz assim, pô, mas o meu foi parecido. Pô, mas tu fizeste essa coisa aqui diferente que talvez sirva para mim. São pequenos detalhes que às vezes mudam a vida de outras pessoas. Ó, eu desenvolvi com a corrida, numa das preparações pro Ironman, eu inventei a Iron Turma na minha faculdade. Então eu levava os meus alunos aos domingos para treinar. Legal. Mas, pô, olha, a gente vai fazer 1 hora de treino. Eu tinha que correr 1 hora, né? Tinha que fazer 10 quilômetros. Aí dizia, a gente vai fazer 1 hora de treino. Cada qual no seu ritmo. Então a gente vai em direção ali ao coco e se encontra aqui na frente da saída da minha casa. Beleza? Beleza. Poxa, inúmeros alunos foram fazer isso. Então, todos os alunos queriam participar da minha turma porque queriam essa outra... A Iron Turma, né? Queriam ter essa outra experiência. Sim. E todos esses alunos que participaram dessa Iron Turma, hoje já estão formados, lembram da Iron Turma, foi um incentivo, vários perderam peso, e alguns casaram, se conhecendo na Iron Turma. Que legal, então, assim, às vezes, o professor, o exemplo, ele não é só na faculdade, né? O pai, ele não está só dentro de casa. Então, essas coisas que me fazem feliz, eu sempre tento colocar para as outras pessoas também, compartilhar, né? E quando você compartilha conhecimento, compartilha felicidade, compartilha conquistas, incentiva, motiva, né, energiza, rapaz, isso se perpetua e se multiplica e volta em prol e em benefícios para a sua família. Que na verdade tá aqui, né, Euler? Aqui tá os teus 53 anos até então, edição 1. Edição 1 de toda a tua experiência aí, de todo, os pilares que tu acredita, né, que tu curte. Cara, o livro é aquilo que tu falou, é consagrável, imagino, essas experiências, né? Assim, o livro ele começa com os meus 10 quilômetros e ele percorre não só momentos felizes, né? Momentos de descoberta, momentos de medo, momentos de superação, momentos de aflição, momentos de alegria e muitas conquistas. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito grata, cara, né? Porque Papai do Céu me abençoa todos os dias, cara. A primeira coisa que eu faço de verdade quando eu acordo, Papai do Céu, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pelo pão, obrigado pela casa, né? Obrigado por ter meus pais vivos, né? Meus filhos com saúde. Passei uma situação grave com o meu filho mais velho. Está no livro também, o João Vitor, né? O João Vitor teve leucemia, né? 2 vezes. Nossa. Né? E numa das vezes foi no meu primeiro Ironman, cara. O Ironman é o full. O full. Ironman é full, né? Sim, Ironman é full, né? Aí eu tava na noite anterior, ele me liga e diz assim: pai, onde é que você tá? Aí eu disse: eu tô aqui em Florianópolis. Ele disse: pai, eu queria o senhor aqui comigo. Aí eu disse: eu tô aí com você. Você confia no papai? Ele disse: confio. Então feche seu olho e sinta que eu estou do seu lado, que ele ia fazer uma transfusão de sangue no outro dia, né? Rapaz, bicho, aí essa prova foi difícil para mim, né? Eu entrei na natação meio chateado, assim, com o Papai do Céu, sabe? Tinha brigado com o Papai do Céu. Aí eu fui para a bicicleta, conversei, briguei, argumentei. E foram 6 horas nessa coisa. Aí depois eu disse, cara, o que eu estou reclamando, né? Meu filho
tá tendo a oportunidade da cura, tá sendo curado. Aí eu comecei a agradecer. Pô, Papai do Céu, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Terminou a maratona. Porra, aí acabou a prova. Ou seja, eu estava com o João Vitor, né? Através de uma força maior, né? Eu estava com o João Vitor, porque eu estava pedindo para Papai do Céu curar meu filho, né? De uma outra maneira, às vezes reclamando, mas aí quando eu acordei para a situação, eu comecei a agradecer. E aí Papai do Céu me beneficiou com tantas outras situações, né? Para tu ter uma noção, tem 2 finais de semana, cara, eu corri a minha primeira meia maratona com meu filho mais velho, cara, com o João que Vitor. Legal, Cara, eu saí do Leblon a cada quilômetro. Na verdade, era uma alegria tão grande que eu estava tão emocionado. Que legal, cara. Né? Isso. Eu chorei, acho que em 2 pedaços da corrida. Não, eu chorei em 3. Teve um que eu estava muito emotivo, eu não queria que ele percebesse. Aí eu disse, meu filho, eu vou ter que ir ali fazer o número 1. E foi a hora, eu fui fazer o número 1, mas eu dei uma chorada, assim, eu estava muito emocionado. Por quê? Porque o João, aquele menino que estava dodói, foi curado e hoje é corredor. Que legal. Né? Ele começou a correr comigo 5 quilômetros, depois fez 2 de 10, aí ele disse, já fez a meia. Pô, pai, eu queria fazer uma meia maratona, o senhor me ajuda? Eu disse, pô, claro. E assim, eu fui de staff, né? Eu corri no ritmo dele. Legal. Isso, para quem corre, tu correr no ritmo abaixo é difícil, também, difícil, né? Porque eu tinha que estar ali marcando o tempo dele, assim, né? Sendo pacer mesmo, e aquilo não é fácil para quem corre mais rápido. Mas eu estava ali responsável pela hidratação, pelo carboidrato, pela proteína, né, pelo sal. Pô, se eu tivesse corrido meus primeiros 21 quilômetros assim, estava ótimo. E pelo apoio psicológico também, né? Porque, a companhia, cara, né, cara? A companhia. Companhia é fundamental, cara. Porque no 15 tu quer desistir. Eu tô falando pra Porque no meio, no que eu fiz, no 70.3 lá de Floripa, no 15 foi o psicológico. Veio, pá. E agora? Aí eu falei, caraca, ritmo tranquilo, normal e tal. Falei, cara, eu lembrei meus filhos. Aí comecei a chorar também. E eu fui só eu e minha esposa, as crianças ficaram. Eu falei, porra, eu sou muito burro, por que eu não trouxe? Era pra ter vindo todo mundo. Aí passava um monte de criança gritando. Eu falei, pô, eu sou idiota, era pra estar aqui. Né? Aquele negócio, falei, pô, era pra vir todo mundo e etc. Isso é tão forte, que na corrida, a gente estava no quilômetro 7,5, na frente do Copacabana Palace. Entrou um rapaz de moletom, camisa normal, chegou do lado de um outro senhor, mais ou menos da minha idade, né, um senhor de meia idade, e aí disse, pô, pai, que bacana, tu já tá no 7,5. Aí o João me olhou, aí disse assim, pô, pai, tu tá aqui correndo comigo, né? Entendeu? Assim a conotação, sim. O filho tava incentivando o pai. E na minha situação era o inverso, né? O pai incentivando o filho, só que a gente estava junto. Top. Né? Porra, isso é uma união inquebrantável, sabe? É um elo ali. Aquilo é o resto da vida. E legal que foi pelo esporte, né? Sim. E pelo exemplo, né, Euler? Porque, porra, o exemplo arrasta. Talvez seja isso, né? O conceito, ele te orienta, mas o exemplo acaba te arrastando. E aí, assim, dentro da minha história, pô, eu já fiz corrida de rua de 10, não sei quantas, sim. Não sei, né? Só treinando, pô, não sei quantas, nem número de corridas. É normal. É um treino mais tranquilo. Provas de fast triathlon também não sei quantas. Sim. Não sei quantas. Inclusive,
nos treinamentos de meio Ironman e de Ironman, eu faço fast triatlon sozinho, né? Eu me condiciono a fazer essas provinhas menores, até para saber como é que eu estou de tempo mesmo, para saber as transições todas. Treino com o Márcio Soares há 16 anos. Grande abraço, professor Márcio. Acho que é o cara do triatlon aqui no Amazonas. E estou com 19 provas da bandeira Ironman. Concluídas já? Concluídas, sendo... Legal, cheguei em todas. Sendo 4 Ironmans full e 15 meio Ironmans. Né? Então, já é uma situação interessante. Assim, de experiência, né? Claro. De experiência. Não que eu seja diferente. Pô, tem gente que tem muito mais. Tem gente que tem 50 provas só de Ironman. Mas eu tenho um negócio que... Depois que eu comecei a conhecer um pouco mais o triatlon, que eu vi que é uma ciência, esse negócio é impressionante. E a gente aprende. O Márcio, cada live dele, cada reunião que ele faz é um aprendizado. Com certeza. E assim, eu tenho uma coisa que eu falei, cara, treinei pro meio, né? Falei, pô, vou fazer um full. Mas eu pensava, falei, cara, não sei se eu tenho tempo de dedicação o suficiente para treinar para um full. Eu acho que eu já te falei até isso. Cara, como é que tu consegue operando, fazendo cirurgias, atendendo, dando tempo, tocando, né? Que ainda tem a banda, pai, esposo, cara, como é que é isso aí, cara? Qual é a magia, de administrar tudo isso, cara? Rapaz, eu acho que a magia é você sonhar, né? Acho que quando você sonha, você acredita naquele sonho, você realiza, né? Então, eu me propus, assim, eu peguei... Porque para as coisas acontecerem para mim, elas têm que sair do papel, sabe? Então, eu ponho no papel, como tu tá aqui com a tua agenda, né? Então, eu sem agenda, eu não sou ninguém. Minha agenda anda comigo dentro do celular. Eu digo assim, poxa, quanto tempo eu preciso dormir por dia? Por noite, né? Mas eu te pergunto, quantas horas, cara, em média? Pois é, eu preciso entre 6 e 7 horas. Quando eu estou no treino full, pro Iron full, eu preciso de 8 horas de repouso. Senão, eu não consigo. Aí, rapaz, o que aconteceu? Dentro dessa minha programação do Ironman, o Márcio falou para mim, né? Rapaz, tu tem tempo para fazer um Ironman full? Aí eu disse, tenho. Né? Porque eu sei administrar meu tempo. Perfeito. Né? Então, eu disse, olha, eu tenho que ter tantas cirurgias por mês, eu tenho que atender tantos pacientes por mês, e eu vou ter quanto tempo para ter qualidade e segurança de atendimento com atenção plena para os meus pacientes. X. Botei no papel. Quanto tempo eu vou ter que desempenhar papel de pai, papel de esposo, essas coisas todas? Tanto tempo. Quanto tempo eu vou ter para treinar? Caramba. Tanto tempo. Né? Como é que vai ser a faculdade? Tanto tempo. E domingo? Domingo eu tenho que tocar guitarra de 8 até as 10, 10 e meia da noite. X tempo. Rapaz, aí eu comecei a fazer uma planilha para mim. E comecei a adequar. Só que o que eu aprendi lendo bastante é o seguinte, é que a minha agenda ela não pode ser engessada. Tá. Qual é a grande diferença? Eu faço a minha agenda em blocos. Entendeu? Então eu tenho bloco cirúrgico. Mas eu posso transferir meu bloco cirúrgico da manhã para tarde. Eu posso pegar o meu treino da tarde e botar de manhã. Tá. Entendeu? Vou ajustando. Então eu pego primeiro o que está fixo, boto lá, e depois esses blocos que eu posso trabalhar, eu trabalho normalmente. Se tu me perguntares, tu trabalha de segunda a sexta? Eu digo que não, eu trabalho de segunda a segunda, porque para treinar para o Iron eu tive que trabalhar sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã, de tarde. Então eu botei o sábado e o domingo como dia de trabalho também. Sim. Entendeu? Porque eu ia faltar um tempo aqui, eu coloquei isso. Cheguei com a minha esposa. Cheguei com a minha esposa. E aí? E disse assim, olha, tá aqui, ó.
Tá aqui, olha a minha agenda aqui. O que tu tá, acha? o que tu acha? Porque se tu acha que tu manda na tua casa, bicho, esquece. Não manda nada. Eu não mando mesmo. Não, esquece, já era. Aí ela disse assim, a Juliana foi campeã brasileira de 800 e 1.500 metros 3 vezes, pô. Ela tem 3 convites para as Olimpíadas. Que bacana, mas ela decidiu ser médica e aí tem todas as outras responsabilidades, deixou o esporte de lado. A Juliana já fez 3 meio Ironmans, né? Então, ela entende o que é treinar. Sim, pô, o exato. treinamento dela de natação é absurdo, né? Treinou com os cubanos aqui na Vila Olímpica, a Juliana era de ponta mesmo. Tinha tudo para ter ido para as Olimpíadas mesmo. Então, assim, lá em casa, essa comunicação do esporte, ela sempre foi muito presente. O meu menor, o Euler Neto, ele é baterista, tá tocando direitinho, já toca Master of Puppets. Ele tá treinando tênis, tá fazendo boxe, né? Então são essas 3 coisas que ele faz. O Luca, que é o do meio, faz boxe e faz musculação, né? O Luca perdeu 11 quilos. Né, tá seco e já malha comigo, me desafia, vamos fazer tantas barras, Eu ainda estou ganhando, eu não sei até quando, né, mas ainda estou me mantendo. E o João Vitor, pô, perdeu 14 quilos. Caramba, esse que fez a meia maratona. E a Lara é campeã brasileira de hipismo. Pô. Que legal. Então lá em casa todo mundo... tem algumas medalhas. E eu acho que o esporte é aquilo que eu te falo, né? Ele modela não só o teu corpo, a tua mente, mas ele modela teu espírito, sabe? Ele te mostra que os teus limites são impostos por você mesmo. E quando a gente sonha, cara, é só Papai do Céu para tirar teu sonho, porque outro homem não tira, não. E Euler, cara, você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, é mestre, né? Também na área médica aí, é especialista em cirurgia plástica. E de todo esse currículo, Euler, o que mais te dá orgulho, cara? O que mais me dá orgululho assim, das minhas conquistas profissionais? Profissionais, disso que você... desse livro aqui. Tá, bicho, eu vou te falar o que eu mais tenho orgulho na minha vida. Eu tenho orgulho de ter a possibilidade de ser uma pessoa que vive o mundo em vários momentos, sabe? Porque eu te falo que às vezes eu acho que eu sou Cronos, sabe? Uma coisa meio doida, né? Sim. Cronos é o deus do tempo. Porque eu consigo vivenciar o passado através dos meus pais, que eles estão no meu presente, tá? Eu consigo vivenciar o futuro através dos meus filhos, que estão no meu presente, sabe? E eu me sinto presenteado de estar vivo nesse convívio. Então, de tudo isso que tem no mundo, eu acho que o mais importante e o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que título é um papel, né? Mas viver a vida como eu vivo, talvez poucos vivam, entendeu? Sim. Então eu gostaria que as pessoas aproveitassem os pais e os filhos da maneira que eu aproveito, porque através disso você idealiza conquistas para o futuro, né? Você vê o que deu certo no passado com seus pais, o que pode dar certo no presente, vê o que deu errado com eles e o que você não quer que aconteça no seu presente. E o nome do presente é presente porque é uma dádiva, você está vivendo mais um dia, entendeu? Sem dúvida. Então, rapaz, esses títulos não me acrescentam em nada. Eu acho que eu ter a disposição para me desafiar todo dia, isso é uma coisa que é minha. Né? Tu quer me deixar maluca e dizer assim, tu não vai fazer isso. Mano, não vou? Peraí, não tá. Mas por que eu não vou, né? O que tá me impedindo de fazer? É tempo? Peraí, eu vou arrumar, né? Então, quando eu disse assim, eu vou escrever meu livro, só para te colocar aqui para nossa audiência. O meu livro é uma autobiografia, cara, mas é uma autobiografia que te ensina que, às vezes,
tu tá reclamando de uma situação e aquela situação ela tá te ensinando tantas outras coisas que vão ser favoráveis para você a partir dali em diante, que não tem em manual nenhum, né? Porque tu tem que viver aquilo para aprender, né? Eu digo que eu não sou um gênio, eu sou uma pessoa extremamente esforçada, porque o gênio aprende com o erro dos outros, né? Eu aprendo com os meus erros, né? Então eu tenho que me esforçar mais um pouquinho, porque eu sei que em um dado momento a gente erra aqui e acolá. Claro que hoje a gente tem uma sintonia muito mais fina, então a gente não erra tanto por conta dessa sintonia. Às vezes passa um pouquinho, às vezes falta um pouquinho e você vai se reajustando. Então, o que é legal do livro, Dean? É porque ele vai mostrar para as pessoas as conquistas de forma gradual, escalonadas. Então, tudo na minha vida é escalonado. Até a minha vida financeira ela é escalonada, né? Ah, quanto é que tu ganha? Ah, eu quero ganhar tanto. Ah, beleza, eu ganhei tanto. E agora? Não, eu quero ganhar mais um pouquinho. Ah, e agora? Agora eu quero ganhar mais. Entendeu? Pô, que legal. Né? Então, eu transfiro tudo isso que eu aprendo para as minhas outras áreas mesmo. Então, eu comecei correndo 10, depois eu fui para 15, depois eu fui para 18, depois eu fui para 21, depois eu fui para maratona, depois eu fui para os meios Ironmans, depois eu fui para o Ironman, aí depois o céu é o limite. Cara, né? Eu tenho assim um sonho muito grande em me classificar para Kona. Legal. Eu te falo que isso é uma meta da minha vida ainda, é me classificar para Kona no esporte, né? Na guitarra, eu quero abrir em um dado momento um show aqui internacional. Eu quero estar lá no palco para abrir esse show com a banda, né? Na família, quero ter a oportunidade de vivenciar o máximo que eu puder os momentos com os meus pais e o máximo que eu puder os momentos com a Juliana e os meus filhos, né? Na profissão, quero continuar dando qualidade de serviço e segurança e atenção para os meus pacientes, né? E na minha espiritualidade, eu quero cada vez mais ter a presença contínua de Papai do Céu do meu lado e conseguir ter mais intimidade com Ele a cada dia. Então, acho que são esses os meus sonhos, né? Então, que legal, cara. Mais ou menos isso aí. Muito obrigado, cara, aqui pela tua participação, pelo teu tempo, por ter dedicado tempo aqui com a gente. Para mim é uma honra poder bater esse papo aqui contigo, conhecer um pouco mais aí a tua história, a história do teu livro que você já tinha compartilhado comigo. Cara, obrigado. Te agradeço aqui pela presença, meu irmão. Até a próxima, meu irmão. Valeu, a gente vai voltar para o lançamento. Vamos lá, gente. Esse aqui foi mais um bate-papo do Dean Talks. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e manda perguntas pra gente aqui, que a gente está aqui disponível para interagir junto com vocês. Obrigado.